Bom dia, meus amores, como vocês estão? Dormiram bem de ontem para hoje? Eu espero que sim, espero que tenham descansado para a gente fazer mais uma aulinha hoje, combinado? Então vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio e nós vamos ter aula de matemática e de ciências hoje, conforme o nosso cronograma. Vamos seguindo o nosso cronograma que vai dar tudo certo. Então vamos lá, vamos começar pela tarefa de matemática. Matemática novamente para fazer no caderno. Então, em primeiro lugar, o que eu tenho que lembrar? Que eu preciso fazer o cabeçalho no meu caderno de matemática. Fez o cabeçalho, pode copiar as atividades. Então vamos lá. A atividade, a primeira é resolva os problemas. Gente, vocês perceberam que eu estou pedindo para fazer muitos problemas? Porque os problemas desenvolvem o nosso pensamento rápido. Então, o que acontece? Quanto mais problemas a gente fizer, mais rápido a gente vai ficar para pensar, para conseguir resolver, para saber as continhas de divisão, de multiplicação, a tabuada. Então, tudo isso é para construir o conhecimento de vocês, para que vocês fiquem cada vez mais espertos, mais inteligentes, mais do que vocês já são, né? Porque eu sei que vocês são muito inteligentes. Então, vamos lá. Essa parte dos problemas toda copiada no caderno também, gente. Matemática tudo no caderno. Então, vamos lá. Letra A. Dona Maria fez 2.446 bolinhos. De chocolate, ela fez 1.356. Quantos eram de creme? Então, eu vou ter que fazer uma continha só. E se ela tinha um tanto e ela fez tanto de chocolate e tanto de creme, então a minha conta vai ter que ser de subtração. Então, eu vou fazer a subtração para ver qual é o resultado do meu problema, para saber quantos bolinhos ela fez de creme. Muito bem. Letra B. Qual é a metade de 784? Gente, para eu saber qual é a metade de um número, automaticamente eu tenho que pensar no quê? Qual que é a metade? Para saber a metade eu tenho que dividir. Então, a minha conta vai ser de quê? Isso mesmo, faz aí no caderno de vocês. Qual a metade de 784? Feito a letra B, letra C. Comprei um livro de 458 páginas. Já li 312. Quantas páginas ainda faltam para terminar o livro? Gente, essa é muito tranquila de fazer. Nem vou falar que é fácil, vou falar que é tranquila. Essa também é super de boa, vocês vão dar conta de fazer. Muito bem. Fazia dias que a gente não fazia divisão, né? Então eu coloquei aí um Ar Me Resolva com continhas da letra A até a letra G. Todos os tipos de divisores, né? Eu procurei colocar variados números para que vocês façam. E lembrando que nesse caso aqui, se tem dúvida de divisão, pode entrar em contato que a gente faz uma videoaula em particular com cada um, porque a dúvida de um pode não ser a do outro, mas também a dúvida de um pode ser a do outro. Mas o que acontece? Se você está fazendo e tem dúvida em números maiores ou até mesmo os números menores, pode ligar ou mandar mensagem, gente, que a gente já resolve e você já consegue fazer o resto da tarefa. Porque divisão é uma coisa também que o ano todo a gente vai bater em cima da divisão, porque não tem como, gente, não tem jeito. São continhas que a gente tem que saber, a gente tem que dominar a divisão, porque do 5º ano para cima, em qualquer um dos anos do ensino médio, usa muita divisão, então vocês têm que saber agora dividir para depois não ter dificuldade, porque tudo é uma construção, né? Muito bem, fez as continhas de divisão, aí vai para o número 3. Resolva as tabuadas do 8 e do 9. Então, vai armar a tabuada do 8 e a tabuada do 9 e vai fazer ela. Combinado? Bem bonito, bem caprichado. Quero esses cadernos com a caligrafia bonita, com a letra bem caprichada, para ficar fácil para corrigir e para vocês entenderem quando a gente voltar para a sala de aula, para quando for estudar para as provas, para os testes, você conseguir olhar para o seu caderninho e conseguir entender o que está escrito, que é muito importante, né? Mais do que a ti entender, vocês entenderem. Então, de matemática hoje é esse o conteúdo.
todo no caderno. Lembrando, se tiver dúvida, pode me ligar. Muito bem, agora vamos continuar. O conteúdo agora é o de ciências. O conteúdo de ciências é um conteúdo novo no caderno e assim, não no dia a dia que eu quero me referir. É um conteúdo novo para copiar, para entender, mas é um conteúdo que a gente já conhece, que a gente já viu no jornal, que a gente já viu na TV, que a gente já viu na internet. É um conteúdo que é importante também. Então vamos lá. Ciências também vai copiar o texto no caderno, esse primeiro, fontes de energia. Depois você vai colorir essa figura bem linda, tá? Se você colorir a figura e não tiver como cortar e colar, você só deixa ela colorida que depois a tia cola no caderno de vocês. Então o texto vocês vão copiar no caderno, como se eu tivesse passado no quadro e vocês vão copiar no caderno. Então vamos lá. Todo mundo pega o texto, vamos acompanhar a leitura. Fontes de energia. As fontes de energia são instrumentos e recursos que podem transformar ou serem transformados em energia, com o trabalho muscular de homens ou animais. O sol, as águas, o vento, a eletricidade, o calor, entre outros. Então, muito bem, eu consigo transformar a energia desde que exista uma força para mover determinado objeto que faça a transformação dessa energia em alguma coisa. E a gente vai ver no que ela vai se transformar aqui. Desde tempos remotos, o homem já utilizava o calor do sol como fonte de energia para se aquecer e praticar suas atividades. Gente, aqui o calor do sol tem uma coisa que eu quero explicar. Sabe essas casas que a gente vê aquelas placas enormes em cima? Então, essas placas, elas são para conduzir energia para dentro da casa. E o que acontece? Normalmente você paga para colocar essas placas em cima da sua casa, fazer todo o processo, né? Alguém vem e coloca, mas dali para frente, gente, você não tem mais desgaste de energia, de conta de energia. Por quê? Porque quem abastece a sua placa é o calor do sol. Vou dar um exemplo aqui do Goiás. Aqui, gente, é um lugar que praticamente tem sol o ano inteiro. Mesmo na época da chuva, pode ser que um dia chova o dia todo, mas no outro dia eu vou ter sol o dia inteiro. Então, aquele dia que eu tive sol o tempo todo, ele vai me dar a energia necessária nas placas para que eu consiga ter energia suficiente para tomar banho, para ter uma torneira elétrica na cozinha, para eu ligar meus eletrodomésticos, para ter a geladeira, para ter a TV, para ter o micro-ondas ligados durante 2 ou 3 dias. Então, assim, é um investimento que ele é a longo prazo, óbvio que você vai ter ele para sempre, e a gente consegue ver isso em grandes empresas também, para reduzir os gastos da conta da luz, da conta da energia. Então é muito interessante essa questão da energia, que é o sol que fornece que é a principal fonte de energia. Continuando, com o tempo, aprendeu a usar também o fogo, principalmente para se aquecer em tempos de frio e para se alimentar. Sem o fogo, gente, a gente até consegue fazer algum tipo de alimento usando utensílios domésticos que sejam ligados na eletricidade. Mas no geral, a gente utiliza o fogo para preparar nossos alimentos e também para se aquecer. Certo que aqui não faz muito frio, né, gente? Mas assim, em lugares que faz muito frio, o fogo é de extrema importância. Continuando, assim, na medida em que os tempos foram se sucedendo, o ser humano foi descobrindo novas e mais modernas formas de se produzir e utilizar energia, e em um processo que ainda se encontra em curso. Então, assim, gente, quanto mais estudos são feitos, mais se descobre potenciais formas de energia para serem transformadas. Então, assim, antigamente a gente tinha só o fogo. Hoje em dia a gente já tem uma leva muito grande de objetos que são movidos à energia do sol, à energia do fogo, caldeiras. Então, assim, tudo está em constante evolução. Conforme o ser humano vai evoluindo, ele vai encontrando meios para suprimir as nossas necessidades. Muito bem. Agora a gente vai focar na energia que eu gostaria que vocês aprendessem. Então vamos lá. Energia eólica, energia renovável. É a energia dos ventos que move as hélices gigantes, que são essas aqui, ó, até coloquei o desenho.
Se você tiver curiosidade, você pode procurar no Google ou no YouTube mesmo, videozinhos com os eólicos funcionando. O vento impulsiona as hélices e elas fazem todo o trabalho de ficar lá girando, girando, girando sem parar. Muito bem, então as hélices gigantes ficam se movimentando, assim como um gerador de energia elétrica. É considerado uma das energias mais limpas, apesar de gerar poluição sonora, porque ela, quando tem muitos perto, ela faz um determinado barulho, mas assim, normalmente ela é colocada em parques eólicos que fica só as hélices, né? Só esses objetos aqui, essas máquinas, né? E aí a hélice acaba fazendo muito barulho por conta da velocidade do vento. Os eólicos normalmente são instalados em lugares que tem praia. Quem já foi na praia no Nordeste provavelmente já viu. Tem muito lá, por quê? Porque próximo do mar o vento é muito mais intenso. Então acontece que gira muito mais e produz muito mais energia limpa. Aí fala também no texto a questão da energia sonora, do abatimento de pássaros, que às vezes os pássaros se chocam com as hélices, não tem jeito, gente, eles acabam morrendo pelo impacto, né, porque é muita velocidade. Tem hélice que gira até 60 km por hora, então é muito rápido. E interfere em ondas de rádio e TV. Então assim, quem mora perto, às vezes tem a TV só pelo aparelho digital, pode ser que tenha alguma interferência de vez ou outra por conta disso. Mas não é uma coisa que vai interferir e dizer, nossa, minha TV vive dando problema por causa da hélice dos eólicos, entendeu? É uma coisa que é tranquila, não é assim que impede a pessoa de assistir TV. Não emite poluentes e não ocupa grandes áreas. O que não emite poluentes? Gente, ela é limpa, ela não tem poluição. Todo o vento que bate nela é um vento que é transformado em energia. De que forma? A energia feita pelos eólicos é direcionada normalmente para a energia das cidades. Vamos pensar que aqui no Campo Limpo eu tivesse 8 eólicos colocados ao redor da cidade. Toda a energia que esse eólico fizesse, gente, de vento que ele receberia, seria colocado para abater na nossa conta de energia. Então pensa que maravilha que seria ter o eólico que faz a energia girar dentro da minha casa sem eu precisar nem me estressar. Por quê? Porque o vento está fazendo o trabalho pela gente. Então é dessa forma que os eólicos funcionam, gente. Eles trabalham em função de transformar a energia para dentro da nossa residência, para dentro das nossas casas. E é o que acontece no Nordeste nesse momento. Eles têm um abatimento na conta de energia, tem gente que não paga energia por conta de ter os eólicos próximos. Normalmente eles colocam em cidades que as pessoas têm que existe um maior índice de pobreza, que as pessoas têm mais dificuldade para viver, para pagar as contas básicas, por exemplo, luz, água. Então a energia vem de encontro com isso. Então é muito importante a gente saber disso. Por quê? Porque é extremamente útil e, assim, eu acredito muito que eles colocam nesses lugares porque as pessoas já têm pouco trabalho, já vivem uma situação muito ruim, muito problemática, então seria mais uma coisa para se pensar. E eles pensaram no quê? Não, vamos colocar os eólicos lá, porque ali eu vou conseguir ter essa direção para as pessoas pagarem menos energia.